Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Páscoa. E nesse 5º domingo da Páscoa, Jesus, ao ser elevado ao céu, deixa um novo mandamento. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? São 10 mandamentos. Mas Jesus resume os 10 em um. Qual é este mandamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, amai-vos uns aos outros. Esta é a lição que o Senhor nos dá. Inclusive, ele diz que é a partir daí que as pessoas, que o mundo nos reconhecerá como discípulos dele, se nos amarmos uns aos outros. Nas primeiras comunidades cristãs, os primeiros cristãos viviam esse amor fraterno, a ponto das pessoas dizerem: olhem como eles se amam. As pessoas que não eram cristãs, que não tinham aderido ao Cristo, quando viam o amor com que os cristãos viviam, colocando tudo em comum, vivendo em comunidades, eles viam a vida dos discípulos de Jesus e percebiam na vida deles, no modo como eles viviam, o amor. Vejam como eles se amam. É assim que Jesus diz que as pessoas devem nos identificar, a nós cristãos, pelo amor, pelo modo como nos tratamos, pelo modo realmente como nos amamos. E o mandamento vai um pouco além. Não diz só amai-vos uns aos outros, mas amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Até o fim, não foi? Até a dar a própria vida por nós. Foi até as últimas consequências. Deus nos amou por primeiro, diz São João. Deus nos amou e nos amou até o fim. E de uma maneira incomparável. Ninguém nos amou. E ninguém nos ama, e nem nos amará como Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma realmente incomparável, queridos irmãos e irmãs. E nós estamos celebrando este ano um acontecimento grande, um acontecimento que prova concretamente o modo como Deus nos amou e o modo como Deus nos ama, um modo incomparável, que é a encarnação de Jesus, o seu Filho. Quando chegou a plenitude dos tempos, quando estávamos todos perdidos por causa do pecado, Deus nos enviou o seu Filho, que se encarnou no seio da Virgem Maria para nos salvar. E para nos salvar, ele foi até a cruz, até as últimas consequências, deu a vida por nós. Este é o modo de Deus amar. Ama até o fim, ama sem reservas. E este ano estamos celebrando 2025 anos deste grande acontecimento, da encarnação do Verbo, do dia em que, na plenitude dos tempos, Deus veio ao nosso encontro, armou a sua tenda no meio de nós para nos salvar. É o jubileu de 2025 anos da encarnação do Verbo, do acontecimento maior da humanidade, capaz de dividir a história humana entre antes e depois. E, é claro, a igreja nos convida a viver bem este jubileu, sobretudo buscando manter o nosso olhar fixos em Jesus de Nazaré, buscando nos ajudar através de uma vida nova, através de um processo de conversão, a vivermos realmente aquilo que nosso Senhor nos pediu, vivermos o amor sem medidas, o amor com que Ele nos amou. Então é importante que nós busquemos viver bem este período, este tempo. É um evento de grande significado espiritual para toda a igreja. Precisa ser bem vivido, bem celebrado por todos nós.
Então, o jubileu nos chama a abrir as portas a Cristo Jesus, abrir as portas ao Redentor, abrir as portas do coração àquele que vem ao nosso encontro e vem para nos salvar. Será que nós temos consciência disso, da importância de 525 anos da nossa redenção? Nós não podemos perder de vista esse acontecimento tão importante para todos nós. Porque em Jesus de Nazaré, o homem Deus, o homem que se fez, o Deus que se fez homem, nós fomos salvos, queridos irmãos, queridas irmãs. Para vivermos bem esse período do jubileu, o Papa Francisco, ele nos trouxe um tema muito importante, o tema da esperança. Vivemos um tempo de muitas dificuldades para toda a humanidade. Então, muitos de nós já não têm esperança. Ou muitos de nós estamos perdendo a esperança. Não estamos mais conseguindo ver o horizonte. Muitas pessoas desesperançadas. Muitas pessoas depressivas. Muitas pessoas cansadas da própria vida. Muitas pessoas desistindo de viver, inclusive, tirando a própria vida. Então, o Papa vem nos mostrar que aquele que se encarnou, que veio ao nosso encontro, é a nossa esperança. Que nós não podemos nos desesperançar, porque Ele quer que nós vivamos uma vida feliz. Nele nós devemos depositar toda a nossa esperança, porque Ele é a porta para uma vida feliz. Aquela vida que a gente busca aqui na terra e que jamais encontrará. Aquela alegria, ou sei lá, aquela realização que o mundo não pode dar, que só Jesus pode dar. Então, qual é o nosso erro? Qual é o erro da humanidade? Por isso está sofrendo as consequências. É buscar a esperança fora daquele que é a nossa esperança e que jamais decepciona, que é Cristo Jesus. Então, este ano, comemoramos 2025 anos da encarnação de Jesus, da encarnação do Filho de Deus, da vinda do nosso Salvador para nos salvar, e isto deve nos enriquecer, nos encher de esperança, mesmo diante de tantos sinais de desesperança, mesmo diante de tantos sinais de morte, de doenças, devemos esperar, porque Deus cumpre as suas promessas, não cumpre? Deus cumpre as suas promessas. Ô bispo, mas Deus ainda não cumpriu suas promessas em relação a mim. Como não? Ah, porque eu peço tanto. Ah, eu imploro. Eu já fiz tantos pedidos, tantas preces e não fui atendido. Por isso também estou desanimado, estou desesperançado. Talvez você não esteja sabendo pedir. Ou o que você está pedindo não convém a você. Mesmo que seja a sua saúde. Mesmo que seja para o bem da sua família, para o bem do seu casamento, seja como for. Nem sempre o bem que a gente entende como um bem é um bem realmente, é aquilo que Deus enxerga como bem. O bem é aquilo que Deus quer para nós. Por isso devemos conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, de repente, você está pedindo, mas o que você está pedindo, mesmo que para você pareça ser uma coisa boa, pode não ser. E Deus, por isso, Deus não lhe dá. É melhor entrar com uma só perna no céu do que com as duas ir para o inferno, não é assim? Então, às vezes, a cura, a libertação que a gente quer, pode ser que seja bom para a saúde do corpo, mas não para a saúde da alma, não para o bem da alma. Mas não importa, queridos irmãos e irmãs, se nós realmente colocarmos nossa esperança em Deus, sairemos vitoriosos, mais cedo ou mais tarde, porque Ele é a nossa esperança. Ele veio ao nosso encontro. Estávamos perdidos, já não estamos mais. Estávamos longe da graça, longe da vida em Deus, já não estamos mais, porque o Filho de Deus pagou a nossa culpa. Ao se encarnar no seio da Virgem Maria, ao se fazer homem,
sofrer e morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, ele pagou a nossa culpa e por isso que ele é a nossa esperança. Levante a cabeça, olhe para frente, não tenha medo, está difícil, olha, tudo passa. Tudo passa. Ah, bispo, eu estou vivendo uma noite escura, eu estou vivendo um momento difícil na vida. Deus está presente, não duvide. De repente eu sempre peço às pessoas assim, quando você duvidar ou duvida da presença e do amor de Deus na sua vida, olhe para o seu passado, faça uma retrospectiva e você vai perceber que naqueles momentos, naquelas ocasiões em que você pensou que estava sozinho, hoje você percebe que não estava porque Deus agiu. Vocês sabem daquela história, né, de uma pessoa que chama pegadas na areia. Alguém vai se queixar de Nosso Senhor porque estavam caminhando na praia e em um determinado momento esta pessoa percebe 4 passos, então vê sempre a presença de Deus. Puxa, Deus está realmente aqui caminhando comigo, mas só que lá pelas tantas ele já não vê mais, nos momentos mais difíceis, não vê mais as pegadas de Nosso Senhor e vai se queixar a Nosso Senhor. E o que é que ele diz? Neste momento eu lhe carregava nos braços. Estas pegadas são minhas, eu lhe carregava nos braços. Tenha certeza que Deus carrega você nos braços. Então é isto que o Jubileu da Esperança quer nos ajudar. Quer nos ajudar a reanimar a nossa esperança em Cristo Jesus. Ele não nos deixou. Deus não nos abandonou. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. E nos momentos mais difíceis, Deus me carregou e me carrega nos braços. Não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. Entremos por esta porta que é Cristo Jesus. Ele é a porta que nos salva. Abra o seu coração para Jesus. Não desanime, não perca a sua esperança. Para vivermos bem também este período, nós precisamos cumprir algumas questões para nós podermos então viver bem este ano jubilar. Devemos buscar a conversão, isto é fundamental. Buscar mudar de vida e nos voltar para Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que salva. Devemos nos voltar para Ele, e só para Ele. Por isso esse período é um período de conversão, um período de mudança de vida, é um período de mudança de rota. E aí a igreja nos indica a peregrinação. Uma caminhada, uma peregrinação, não só talvez até, digamos assim, até Vitória da Conquista, digamos, mas aquela peregrinação para o coração dele, para o coração de Jesus, caminharmos para ele sobretudo. Mas como sinal externo dessa nossa caminhada para o coração de Jesus, somos chamados também a fazer uma peregrinação para alguma igreja jubilar. Aqui na Arquidiocese nós instituímos 3 igrejas jubilares para onde as pessoas, os cristãos católicos, devem se dirigir. Primeiro, a Catedral Nossa Senhora das Vitórias. Então vocês podem se organizar como comunidade, ou pode ir até sozinho, ou pode ir em grupo, pode ir em pastoral, em caminhada, em peregrinação até a catedral. Daqui não é tão longe, daria para fazer inclusive a comunidade ir caminhando, rezando até a catedral. O que devo fazer quando chega lá, padre? Se confessar, participar da missa e rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. Não é? Então aí você converse com o padre de vocês, organize com o padre de vocês, porque precisa organizar lá na catedral a chegada de vocês, para que vocês possam se confessar, para que tenha padres para atender a confissão de vocês, para que tenha padres para celebrar a missa, e ali vocês terão também a oportunidade de rezar pelo Papa
Leão XIV, que hoje, inclusive, assumiu o seu ministério petrino de uma forma definitiva. Outras duas igrejas foram instituídas aqui na Arquidiocese. A igreja de São José, lá em Itapetinga, para quem mora para aquela região, se tem alguém aqui perto de Itapetinga, ou você que querer ir a pé até Itapetinga, também vai fazendo penitência até Itapetinga. Ou então aqui mais perto, na mesma BR, não é? A igreja do Divino, lá em Poções. Então são essas três igrejas. Bispo, eu quero fazer essa peregrinação. Como é que eu faço? Ou a Catedral, ou Itapetinga, ou então Poções. Essas três igrejas estão então colocadas para estas peregrinações. E essa peregrinação, repito, é sempre esse sentido de sair de si, de sair de uma vida velha, de sair de uma vida de pecado e caminhar para uma vida nova com Cristo. Caminhar ao encontro daquele que veio para nos salvar, né? E que está com as portas do seu coração escancaradas, esperando cada um de nós. Então é tempo de esperança. Que Santa Rita de Cássia, que é uma santa também de causas impossíveis, uma santa que peregrinou tanto neste mundo com várias situações complexas. Já tive a graça de ir 2 vezes visitar o túmulo de Santa Rita lá em Cássia. É uma experiência muito bonita, que você pode fazer também quando quiser, né? E puder. E a Cássia é bem ali, rapidinho vai e volta também. Você vai em Cássia e lá encontra o corpo de Santa Rita de Cássia. Tem uma história muito linda. Então, Santa Rita viveu esta dimensão da esperança. Era uma peregrina de esperança, como todos nós somos peregrinos de esperança. Por isso devemos peregrinar para Cristo Jesus. Que assim seja.